Do maná do céu para você. Bom dia, maná de hoje. Coração ensinável e obediente. Eu vou estar lendo em Gênesis 3:9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Hoje, quando o Senhor me falou, um coração ensinável e obediente, e me levou a ler aqui esse versículo falando de Gênesis. Gênesis, sempre o Senhor está nos levando, O Pai está nos levando a gente saber, lembrar da nossa origem, que nós somos filha amada, que nós temos uma identidade e que o Pai nos ama. No entanto, que Ele está falando hoje pra gente, um coração ensinável. O que é um coração ensinável? Um coração que não está com aquela ideia, falando, não, é isso e pronto, acabou. Não, eu tenho um Pai que nos corrige, que nos confronta, que nos mostra, que nos dá ordem, que precisamos obedecer. No entanto que ele fala, coração ensinável e obediente. Porque não adianta só o Pai nos ensinar e a gente não praticar. Como que a gente vai praticar a obediência? Falar, não, o Senhor falou que é não. Entende? E é tão tremendo, porque quando o Senhor está falando aqui, do 9, vai aparecer o quê? O fruto, qual o fruto? Da obediência. E aí, qual é que é o fruto, Falando assim, é da obediência. E o que agrada o Pai? É obedecer. Porque tudo vem dele. É ele quem nos dá a ordem. E quando o Senhor fala, de 3, eu já penso, É a Trindade, é o Pai, Filho e Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nos guiando. E é também o quê? O Senhor nos dá uma ordem, ela tem início, tem meio e tem fim. Aqui o Senhor está falando, é Ele que faz. E Ele é com ordem. Ele não faz nada bagunçado, Ele não fala de qualquer jeito, Ele fala com ordem. E, no entanto, que a gente precisa permanecer na ordem e a gente precisa finalizar com a ordem. Porque a ordem vai fazer o quê? Mostrar o fruto. Qual o fruto? Da obediência. O Pai me falou isso, eu tenho que fazer isso e finalizar assim. E toda a honra vai ser glória para Ele, porque é onde vai aparecer o fruto da obediência, que o fruto do quê? Da gente fazer o quê? Ter o domínio, da gente recusar, a cilada que o inimigo tenta colocar para tirar a gente do caminho, mas tudo isso a gente vai conseguir como? Volta para o início. O que é o início? Intimidade. Intimidade, da gente estar o quê? Orando, lendo a palavra, tendo, nosso devocional, meditando na palavra, se consagrando, fazendo jejum, para a gente estar cada dia mais ouvindo a voz do Senhor, porque o barulho é grande, tem muito barulho querendo tirar a gente do caminho, muito, porque o diabo, ele não para, só que ele já caiu por terra, porque a obra que o Senhor já começou, ele há de terminar na nossa vida, entende? E é como o Senhor falou, ele nos escolhe, então não adianta, o diabo não tem vez, ele já é perdedor, ele já perdeu as forças, tudo que ele faz, o Senhor permite, mas é pra gente ser forjado, porque hoje o Senhor já tá falando pra gente que a gente vai precisar, até a gente ir pra eternidade, um coração ensinável. Um coração ensinável não é que você não vai falhar, que você não vai pecar, vai, mas se você tem uma intimidade, você vai falar, não, o Pai tá me corrigindo. Correção, repreensão, não é legal, a gente às vezes não quer ouvir, mas a gente tem que saber que é o amor do Pai, porque o Pai nos corrige, o Pai nos confronta. Pai, não passa sua mão na nossa cabeça, não. Ele nos ama, Ele fala das promessas, mas Ele fala do quê? Qual é a nossa parte aqui? É obedecer, já está tudo preparado. No entanto, que é Ele que fala conosco. A ordem é dEle, é Ele que nos dá a ordem. Mas como que a gente tem que saber que é o Pai que está dando ordem? É a palavra, é você tendo intimidade. Porque senão, você vai na ordem de qualquer um. Qualquer boca que está falando, e muita gente hoje está falando de Deus, está falando de Jesus, mas está desobedecendo a voz do Senhor. E a gente tem que ter uma intimidade para a gente lembrar que a gente tem autoridade, ousadia, coragem de falar, não, arreta daqui, Satanás. O Senhor já falou comigo, por isso que o Senhor falou aí foi até que eu falei com o Senhor, o Senhor falou com Adão, por que não com Eva? Porque o Senhor deu a ordem para Adão. O Senhor não deu a ordem para Eva, Ele deu para Adão. Então, Ele foi lá falar com Adão. E assim é o Senhor tendo intimidade. Então, quando o Senhor te dá uma ordem, quando você tem uma intimidade do Senhor, você vai saber se aquilo que está vindo para você, se é o Senhor que está falando com você ou é o diabo. O Senhor te dá discernimento, o Senhor te mostra. Entende?
Então, assim, e a gente tem que lembrar que a nossa luta não é contra pessoas, não é. É contra o espírito. E a gente vai fazer o quê? Vencer como? A nossa arma, a maior arma nossa aqui, ó, a palavra. Entende? E aí, quando o Senhor está falando de um coração ensinável, é a gente tá todo o tempo pedindo para o Senhor. Senhor, nos mostre. E a minha oração hoje de manhã foi exatamente isso. Senhor, cada dia eu preciso mais de Ti. Eu vejo que eu preciso mais de Ti. E aí, lembra que o Senhor falou do deserto? Por quê? Porque aí a gente saber que no deserto a gente está ali na dependência, é o Senhor fazendo a gente voltar e deixar o Senhor, a gente diminuir, a gente se render, a gente mostrar a nossa dependência totalmente para o Senhor. E quando hoje eu falei, Senhor, eu preciso mais de Ti, mais, porque olha ali Adão, ouvia ali o Senhor, né, tava ali, olha o que o Senhor tinha preparado para ele ali, ó, ele foi enganado. Então assim, mas o Pai, Ele nos ama porque Ele foi até Adão. Ele também vem até nós, nos corrigindo e outro. O Espírito Santo está aqui para nos mostrar e o Espírito Santo nos mostra. O Espírito Santo mostra se a gente falhou. O Espírito Santo nos mostra se tem alguém nos enganando. O Espírito Santo nos mostra. A gente não é enganado, porque isso é a nossa intimidade com o Pai. A gente não anda perdido. A gente não anda ouvindo qualquer coisa, não. A gente sabe, o Senhor nos dá discernimento. Essa é a parte da obediência. Por isso que o Pai está falando um coração ensinável e obediente. Não adianta a gente falar, o Pai falou isso, e só pegar a parte que é boa, só a parte que eu quero. Não. Por isso que o Senhor está falando um coração ensinável. Ensinável é que o Pai vai nos ensinar, mesmo a gente falhando, a gente errando, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Qual é? Obedecer. A correção que o Pai nos dá, a ordem que Ele nos dá, a gente cumprir. Se a gente vir falhar, se arrepender, pedir perdão e falar, não, eu preciso obedecer ao Pai. Eu quero continuar com a minha intimidade com o Pai. Porque um filho desobediente, o que vai fazer? Só vai levar a desobediência. E vai levar o quê? A morte. E a gente tem que lembrar que o inimigo, ele não para, ele continua trabalhando. E o papel dele é levar o quê? A morte espiritual mesmo. Mas o Pai vem e fala um coração ensinável para o quê? Vida. Porque quanto mais a gente está aprendendo, mais a gente vai ficar o quê? Mais semelhante ao Pai. E aí a gente vai tendo vida. Vida eterna. Porque o Pai está falando da vida aqui, mas é para a gente ter, ele já está falando vida e vida eterna. Porque todo dia a gente tendo vida com o Pai, nós vamos estar semelhante a Ele e a vinda dele é breve. E aí Ele vai nos levar como? Com vida, não com morte espiritual. Com vida, porque com morte nós vamos para o inferno, mas com vida nós vamos para a vida eterna. Amém? Que Jesus fale ao seu coração, que nós possamos ser um coração ensinável, que não ficamos relutando, sendo desobediente. Não, sejamos um coração ensinável para a gente desfrutar da colheita grande, que a colheita continua, lembra? E aí o Pai está falando para a gente. Até a eternidade, coração ensinável e obediente. Porque o segredo é o quê? É a gente ter um coração ensinável e a gente ser obediente. Ensinável por quê? Porque o Pai vai nos corrigir, vai nos dar ordem e a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda a honra, de toda a glória. Muito obrigada, Jesus, por esse dia chuvoso, Pai. Pai, sabemos que a chuva nos lembra das bênçãos, que o Senhor já está nos trazendo uma lição, Pai, que nós precisamos estar com o coração ensinável e obediente, Pai, que nós possamos estar atentos à Tua voz, ó Pai, ouvir somente a Tua voz, Pai, que nós possamos, ó Pai, estar com o coração ensinável, Pai, de Te ouvir e Te obedecer, saber que o Senhor nos dá uma ordem, nós precisamos cumprir, Pai, que nós possamos, ó Pai, saber que nós temos que Te agradar, porque o Senhor só espera de nós, ó Pai, a obediência, porque a obediência vai fazer a gente cumprir o Teu propósito, viver tudo que o Senhor já tem preparado para nós, e como o Senhor falou ontem, a colheita é grande, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais, Senhor, viver a colheita, Senhor, e que todo levante do inimigo, Pai, caia por terra, Senhor, que todas as vozes, ó Pai, que quer fazer a gente, Pai, perder a Tua voz, ou de ouvir a Tua voz, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, que é um sábado hoje de bênção, Pai, há um levante, Senhor, há um levante, Senhor, mas o Senhor é maior, porque o Senhor nos ama, o Senhor quer nos ver mais perto, Pai, o inimigo não tem poder, Senhor, não tem poder, Pai. Senhor, maior é o que está em nós do que está no mundo, Pai. A minha oração hoje, Pai, é de clamor, ó Pai, que nós Te ouve, Senhor, que nós possamos ter um coração ensinável, que o diabo ele já perdeu, Pai, ele já perdeu, Pai. A nossa vida é Tua, Senhor, e nós vamos sim, Senhor, continuar caminhando contigo, Pai, porque o que Te agrada
agrada, Senhor, é um coração obediente, Pai. Aqui, Pai, eu oro, Senhor, não só pela minha vida, Pai, mas por todos aqueles que querem te agradar, te obedecer, Senhor, que querem fazer o melhor, Senhor, mas que o inimigo está tentando, Pai, que o inimigo ele já perdeu, Senhor, porque o Senhor fala, eu estou contigo, Pai, que nós lembramos que nós somos forte e corajoso, e que maior é o Senhor que está em nós, Pai, que o impossível é o Senhor que faz, Pai, que nós possamos estar atentos à Tua voz, Pai, somente a Tua voz, Pai, eu te louvo, Pai, aqui eu declaro, meu amor é por Ti, Pai, é por Ti, Senhor, e que cada um, Pai, hoje fala, Senhor, eu te amo, Pai, e a minha obediência é a Ti, Senhor, é totalmente a Ti, Senhor, Pai, eu te louvo, Pai, te peço, Senhor, coloca Teus anjos, Pai, nos protege, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor, e a nossa oração é, Pai, obrigada porque o Senhor nos ama e está falando um coração ensinável, e que nós possamos Te devolver, Pai, toda a honra e glória com obediência, Senhor, no nome que há poder, é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha, deixa Jesus te usar. Há uma guerra, mas nós já ganhamos, nós somos vencedoras. Creia nisso. Não pare, não desiste. O inimigo, ele só tenta para levar a gente mais perto. Há uma colheita grande para mim e para você. E o inimigo, ele já perdeu. Viu? Porque nós somos filhos amados. O Senhor me acordou hoje falando, coração ensinável e obediente. Obedeça, há um preço a se pagar, há renúncia, mas há uma colheita da gente, não só aqui na terra, da gente morar na eternidade, ser salvo e estar morando eternamente com o Pai, tá? Não deixa nada te parar, nada, que todas as vozes que venha falar seja cessada, no nome que há poder, é no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu sábado, fica com Deus, tchau.